Bom dia, pessoal. Vamos começando o nosso vídeo, então. Esperando aí o pessoal chegar, né, pra gente iniciar a nossa conversa. Quando o pessoal chega, dá pra ajeitar a câmera dele, se precisar. Já compartilha lá na minha página. Tá ok aí? Sim, tá bom. Tá bom? Tá boa a transmissão? Tudo bem, pessoal? Bom dia. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Sejam bem-vindos e podem deixar os seus... Já digo para vocês de início que podem deixar os comentários, as dúvidas, né, ou as contribuições, né? Na verdade, eu convidei vocês para um diálogo, né? Essa é a proposta. A Marlete já está aqui dando um oi, tudo bem, Marlete? Então, hoje o nosso vídeo vai tratar sobre o tema intervenção militar, né? Existe isso ou não existe diante da nossa ordem constitucional, né? O que seria intervenção militar, né? Então, são esses os questionamentos que a gente vai tratar hoje aqui na nossa live, tá? Convidei aí o número máximo de pessoas que eu pude. Quem quiser compartilhar com seus amigos, pode compartilhar para que a gente possa dialogar e evoluir, né, como profissionais, como seres humanos, etc. Dona Neiva Pradella dando um ok, tudo bem, Dona Neiva, como é que a senhora tá? Então, gente, assim, ó, hoje eu delimitei a Daiane Bodanese também, tudo bem, Daiane? Cassiane, valeu, gente, todo mundo aí junto, tá? Compartilhem com os amigos pra gente poder conversar. Deixem os recados que eu quero mandar beijo para todo mundo também. Pessoal, o que a gente vai ver hoje, então, nessa live? Como vocês sabem, eu sou terceiro sargento da reserva do Exército Brasileiro. Coloquei hoje, ó, com muito carinho, a minha camiseta que eu usava lá no EB, que eu ainda guardo, de lembrança, de recordação, tá? E diante disso eu quero fazer algumas premissas, né, nessa live. Em primeiro lugar, coloquei essa camiseta porque eu quero fazer uma homenagem, né, também a todos os militares do Brasil, que são profissionais de suma importância para a segurança do nosso país, né? Então, o que está em debate aqui de maneira nenhuma não se questiona a importância desse profissional, não se questiona a importância das Forças Armadas ou das polícias militares estaduais ou mesmo das polícias civis, tá? Então, a ideia é justamente a gente estudar juridicamente esse instituto e de nenhuma maneira trazer alguma ideia que venha ser depreciativa a essa carreira profissional que eu tanto admiro. Tenho muitos alunos que são policiais militares, né, ex-alunos também. O meu pai, não sei se o pai está assistindo esse vídeo, que eu convidei também, meu pai era brigadiano lá no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, né, depois passou para a Polícia Civil. Eu sou santamariense, né, e vocês sabem que Santa Maria é a segunda maior guarnição do Exército no Brasil. Então eu tenho uma influência muito grande disso, tenho uma grande admiração, né? Inclusive pertenci ao Exército justamente por gostar, trago muitos aprendizados, né? E muitas amizades, inclusive o meu marido, né? Que é também que também é sargento da reserva, né? Que ficou por em torno de 11 anos servindo as Forças Armadas. Então o nosso papel hoje aqui é como professora de Direito Constitucional, né? Estudiosa do ordenamento jurídico, da Constituição Federal, né? E também devido a essa experiência como militar e a vivência em toda a vivência que eu tenho como pesquisadora da área do direito, trazer aí alguns esclarecimentos, porque muitas pessoas vêm me perguntando sobre isso, e também aprender com quem quiser trazer os comentários. Eu vou pedir para o André até me ajudar a ler os comentários, que eu não sei se vou conseguir ler todos. Ó, o Michael tá falando aqui, já estou compartilhando como propagador de informações coerentes aos desavisados que gostam de divulgar fake news. Boa aula, prof. E a Fábio Pacheco. Fábio, que saudade, Fábio. Linda, prof. Karen. Obrigada, linda. Deixa eu ver. Tem outras mensagens aqui, ó. Davi tá mandando. Beijão, Davi. Vanessa Singeski. A Luá. O meu querido colega Diego Bial. Muita saudade do Diego. Os colegas professores aí, porventura, estejam assistindo, colaborem também, e todos vocês, tá, gente? Bom, então, dito isso, gente, o que eu me propus aqui a falar hoje? Olha só, eu coloquei no Face agora há pouco. O que é intervenção militar?
quais os seus efeitos práticos, né? É o ponto 1. O ponto 2 desse vídeo, não apoiar a intervenção militar é o mesmo que ser comunista? Que eu vi que alguns confundem isso também. Ponto 3, todo militar apoia a intervenção militar, tá? O ponto 4, uma intervenção militar irá colocar o fim da corrupção no Brasil? A Ana Júlia, beijo, Ana. E o ponto 5, quais instrumentos nós dispomos para combater a corrupção de forma democrática, né? Então, gente, assim, ó, em primeiro lugar, isso que fala, assim, ó, intervenção militar. Intervenção militar constitucional, intervenção cívico-militar, né? Que a gente vê em alguns cartazes, etc., né? Falando sobre isso. Isso é possível? Diante da nossa ordem constitucional, isso é possível? É isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui, tá? Pessoal, o que é uma intervenção militar nesses moldes que algumas pessoas vêm pedindo através de cartazes, de manifestações nas redes, né? O que é isso? É preciso esclarecer assim, ó, que existem 3 formas mais drásticas, né? Que o Estado toma medidas mais severas quando há alguma calamidade, alguma situação que esteja fugindo ao controle, tá? Que a Constituição prevê, tá? Que é a intervenção federal, é o Estado de Defesa e o Estado de Sítio, esses 3 institutos. Só que é o seguinte, esses 3 institutos, eles são, todos eles têm que ser assinados pelo Presidente da República. Então isso que falam de intervenção militar constitucional não existe. É um invencionismo. Cunharam esse termo para começar a fazer crer que isso existe, mas na verdade isso não existe. Isso seria mais ou menos como ensinar o mapa do Brasil sem a Amazônia, para que as pessoas fossem assimilando isso e quando tomassem a nossa querida Amazônia, a gente não sentisse, né, um impacto tão grande. Então a intervenção, existe a intervenção federal, que inclusive tem uma em curso, né, lá no Rio de Janeiro, que começou lá em fevereiro e vai até dezembro de 2018, né, essa intervenção federal, assinada pelo presidente Temer, né, e a gente tem mais 2 institutos, que é o Estado de Defesa e o Estado de Sítio, que estão no artigo 136 e 137 da Constituição, tá? Agora, o que significa na prática uma intervenção federal? Uma intervenção federal, que é o que existe hoje, que é o que é possível, é quando se retira a autonomia daquele ente, né? No sentido lá do Rio de Janeiro, o governador perde um pouco do seu poder, perde um pouco da sua autonomia. E aí o presidente decreta a intervenção e nomeia o interventor, ok? Agora, essa intervenção que querem fazer crer, né, que existe, que é a intervenção militar constitucional, seria, na verdade, um afrontamento aos ditames constitucionais. A Constituição Federal, essa que eu tenho aqui, ó, nossa querida Constituição, ela não permite esse instituto. Seria como se fosse rasgar essa Constituição, né? Seria algo assim, ó, como desrespeitar toda a nossa base, né, todo o nosso ordenamento jurídico. E eu falo aqui, pessoal, para vocês, como uma advogada, como uma professora de direito, né? Aqui o meu partido é o Brasil, com certeza, né? Como muitos representantes da OAB já têm falado isso, inclusive, né? E na verdade, assim, o que a gente tem que defender é o direito, né? Muitas vezes ficam, é de direita, é de esquerda. Eu não gosto disso, sabe? Eu acho que isso aí cria uma limitação e também divide as pessoas. Deixa as pessoas assim, se eu sou de direita, o outro de esquerda, eu não gosto dele e vice-versa. Existem boas ideias na direita, existem boas ideias na esquerda, né? O que a gente tem que tentar é melhorar, evoluir como um todo, né? Como sociedade. Então ficar rotulando, taxando as pessoas disso ou daquilo, vai criar o quê? Um conflito, né? E muitas vezes as pessoas acabam brigando sem nem saber o porquê. Então, assim, por que não a gente somar? Né? Por que não a gente trazer boas ideias da direita, boas ideias da esquerda, né? E procurar evoluir dentro da legalidade? Porque intervenção militar, gente, vai ser algo que vai ferir a nossa Constituição e a gente vai ficar completamente desgovernado, né? E antes que falem algum equívoco com a nossa Constituição, pessoal, a minha já tá judiada aqui, ó.
Mas a nossa Constituição é um dos melhores textos constitucionais do mundo. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é dito pelos melhores constitucionalistas internacionais. Agora, claro que a gente precisa buscar, né, a efetividade da Constituição, a efetividade das normas constitucionais. E isso é algo que é lento, que é gradativo, que é paulatino. A gente não vai fazer isso do dia para a noite, e não é uma pessoa, né, uma única pessoa que vai fazer isso. Isso é uma nação que vai fazer através do seu esforço diário, tá? Bom, então o que é intervenção? Essa intervenção que querem aí já aconteceu lá em 1964. Então a gente pode dizer o que é essa intervenção pela nossa experiência. Eu nasci em 78, em plena ditadura, né? No final da ditadura, né, gente? O auge da ditadura foi em 68, 69. A tomada do poder pelos militares ocorreu em 64, né? E em 68 e 69 ali houveram as medidas mais drásticas. O que acontece no regime militar? Então, quais são os efeitos práticos, que é um dos pontos ali? Restrição de direitos, limitação do teu direito de se expressar, limitação do teu direito de ir e vir, censura da imprensa, né? Então existe uma série de medidas que são tomadas que ferem nossos direitos basilares, nossos direitos fundamentais. Ah, mas pra mim nunca aconteceu nada, pra mim era bom, né? Tem gente que fala isso. Só que vocês têm que pensar o seguinte, tem lugares no Brasil que na época da ditadura sequer havia a presença do governo. Então, claro que as pessoas não percebiam, né? Não havia aquela repressão mais severa. Porque ali mal havia presença. Vamos pensar aqui, Chapecó, lá em 64, como que era, né? Então, realmente, assim, algumas pessoas não foram afetadas diretamente. Eu mesma, minha família também não. Mas, como um todo, e no que tange a direitos, né? A gente sabe que hoje a gente tem vários direitos assegurados porque pessoas morreram. Se hoje eu tenho o direito de hoje estar fazendo esse vídeo, divulgando, né? Transmitir o meu pensamento, de ter liberdade na minha profissão, todas as liberdade religiosa, né? O meu direito de ir e vir, de me reunir na praça, de escolher o que eu quero fazer da minha vida. Tudo isso eu tenho porque a Constituição me garante. Só que ela garante porque um dia pessoas morreram para me garantir isso. Então a gente não pode desvalorizar todas essas pessoas que deram a sua vida, né, em prol dos nossos direitos. Vocês sabem que o artigo 5º da Constituição é fruto da Segunda Guerra, né, gente? Da Primeira e Segunda Guerra. O artigo 5º, ele é muito semelhante ao texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, ela... André, pode trazer as perguntas aí quando... Que eu vi que tá... Ó, a Fábio tá falando, tá com saudade das aulas. A Annelise Menegol, isso mesmo, muitas regiões não tinham a presença de militares nessa época, então não sentiam as consequências. Exatamente. Então a gente não pode esquecer isso, né? Vamos pensar assim, ó, hoje essa é uma manifestação dos caminhoneiros. Se a gente estivesse vivendo sob um regime militar e houvesse uma manifestação contra o governo, sabe o que acontece? A pessoa vai presa, tá? E um advogado não pode ainda nem usar o habeas corpus para tirá-la da prisão. Ou seja, ela vai presa por estar reivindicando algo, por estar buscando uma melhoria na sua condição de trabalho, e ela é presa e não existe um instrumento para retirar ela dessa prisão totalmente ilícita. É isso que acontecia durante o governo militar. Pessoal, isso que eu estou falando para vocês... Tá no ato institucional número 5. Pesquisem lá, vocês vão ver. O habeas corpus era vedado o uso de habeas corpus para casos de prisões por motivos políticos. Ou seja, eu vou de encontro ao que o Temer pensa, né? Faço uma manifestação, vou presa e eu não posso usar o habeas corpus. Então era muito triste a situação. Gel Júnior Arize. Prof, o que você faria para mudar o cenário atual? Eu já vou falar isso aí, Gel. Já vou falar, é o último ponto do nosso vídeo, tá? Mas eu também quero as ideias de vocês. O que vocês acham que a gente deveria fazer para melhorar o nosso país, né? Agora, gente, a gente não pode assim deixar tomar conta esse desespero que dá, porque tá... Com isso, assim, ó, eu não tô dizendo, pessoal, que tá tudo uma maravilha, né? Que a gente não precisa fazer nada, que tá ok. Não!
É claro que a gente precisa tomar algumas atitudes. Mas será que retirando os nossos direitos, será que a gente vai realmente melhorar? Né? Será que a gente, não podendo nos expressar, a gente vai realmente melhorar? Porque, inclusive, assim, se algum militar quer concorrer ao cargo de presidência, ele pode concorrer, né? Se ele quer governar o país. Assim como o próprio Bolsonaro, né? Vai ser candidato. Né? Ou algum outro que seja militar mesmo da ativa pode concorrer a um cargo. Mas a maioria da população é militar? Não, né? Então, como que a gente vai estar submetido a um governo que é militar? Né? Isso não questiona a importância das Forças Armadas. O executivo é importante, o legislativo é importante, o judiciário é importante, as Forças Armadas são importantes, a advocacia privada é importante, a advocacia pública é importante, né? Os médicos, engenheiros, pedreiros, estudantes, todos são importantes. E todos têm o seu lugar na Constituição. Então, agora o que a gente não pode é dominar uma classe, dominar outra, porque senão daqui a pouco eu assumo a presidência e eu vou governar só para os advogados ou só para os professores, né? A gente tem que tomar um certo cuidado, tá? E aí agora qual é outro ponto ali? Pessoal, não apoiar a intervenção é o mesmo que ser comunista, alguns pensam isso. Pessoal, cuidado com isso aí, né? É claro que não, gente. E, aliás, tem muita gente que fala em comunismo sem saber o que é comunismo, né? Por exemplo, as pessoas confundem quem defende políticas sociais com ser comunista. É que, assim, para a gente poder dialogar isso, a gente precisa pensar o seguinte. Karen, se acabarem com o SUS hoje, eu não vou ser atingida, porque eu tenho a Unimed, por exemplo. Mas e milhões de pessoas vão ser atingidas ou não? Né? Os meus co-cidadãos, os meus co-irmãos, né, daqui desse país vão sofrer alguma lesão ou não? Vão morrer por alguma doença ou não? Então a gente precisa desenvolver, né, essa habilidade da solidariedade, né? A gente precisa pensar conjuntamente. A gente tem que transcender o nosso indivíduo, né, o nosso ser individual e pensar coletivamente, né? Muitas políticas públicas, eu não preciso da Bolsa Família. Eu não preciso de várias coisas que existem. Agora, eu acho que são importantes. Porque a realidade do nosso povo é uma realidade sofrida. É uma realidade que a grande maioria ganha menos que um salário. Né? Então, ou ganha um salário, sei lá, né? Não vou trazer aqui dados nesse sentido, mas assim, uma grande maioria das pessoas tem um baixo poder aquisitivo. E aí, porque eu não tô naquela situação, eu não preciso pensar naquela realidade daquela pessoa? Claro que eu preciso. Porque a minha felicidade também depende da felicidade do outro. Se eu estiver muito bem na minha casa, aqui, com as coisas e tal, mas tiver uma pessoa sem comer, eu não vou estar feliz. Né? Porque alguém que mora no mesmo país que eu, e mesmo de outros, né? Mas tá passando fome, ou tá comendo lixo, tá? Então a gente precisa desenvolver isso, né? Não é algo fácil. Agora, de maneira nenhuma, gente, eu sou uma pessoa super capitalista, adoro comprar coisas, né? A gente tem uma influência muito grande do capitalismo, né? Estamos aqui na linha, né? Estamos abaixo aqui na vertical aqui dos Estados Unidos, que é o país mais capitalista, e temos uma grande influência. Agora, isso não pode nos cegar, né? Não pode, e um país capitalista pode ter políticas sociais perfeitamente, que a gente precisa ter um Estado que regule e que não deixe uma classe dominar a outra. Vamos ver o Augusto Santin, o Bruno Henrique Mascarello. Oi, Bruno! Mais intervenção psicológica, o Bruno está dizendo. E o Augusto Santin está dizendo, não poderia ocorrer uma intervenção com mais liberdade? Menos agressiva para a sociedade? Pois é, a gente até não... Assim, gente, a gente não pode descartar, eu não quero chegar aqui e impor, né, uma ideia. O que eu estou analisando com base no que aconteceu lá na década de 60, que a gente pode conceituar o que é uma intervenção militar por aquilo lá, e também a gente ir pela Constituição. E aí, Augusto, assim, pela Constituição não é possível intervenção sem que o presidente, seja o Temer ou qualquer outro, assine. Se acontecer uma intervenção sem assinatura do presidente, é um golpe na Constituição. É assim, aí a gente fica completamente desgovernado. Aí tem que se criar uma Constituição nova, né? A gente já passou por isso. Vamos ver. O Rudney Antunes. Eu defendo um estado de intervenção, pois o cenário que aí se apresenta deixa o Brasil como um servo
nas mãos das grandes corporações internacionais. Se todo o poder emana do povo, de forma direta, deixa eu tentar ler aqui, o povo já não aguenta mais tanta corrupção e tantas falcatruas. Até agora esse governo somente tem tentado retirar direitos. Na época militar foi criado o PIS, o FGTS, Havia Segurança, Emprego e Desenvolvimento. A Neucina Machado, olha que audiência especial da minha mãe, né? Mãezinha, um beijo. A mãe tá dizendo, estou gostando de aprender sobre esse tema. Que bom, mãe. Olha só o que o Rudinei falou. Gente, é claro que houveram coisas positivas no governo militar. Isso a gente não pode negar. Assim como houveram coisas positivas no governo do Lula, no governo da Dilma, no governo do Sarney, né? Então, é inegável do FHC, mas houveram coisas negativas também, todos eles, inclusive no governo militar. Inclusive, pessoal, não pensem que não houve corrupção durante o governo militar. Porque a corrupção, infelizmente, é algo intrínseco ao brasileiro. O brasileiro, ele está trabalhando e recebendo seguro-desemprego achando que é certo. O brasileiro está trabalhando e recebendo aposentadoria achando que é certo. Quem que está pagando essa conta? Nós também. A gente paga a conta da pessoa que não deveria estar aposentada e que está recebendo aposentadoria, assim como a gente paga lá da pessoa do dinheiro na cueca lá, né? Então, tanto um quanto o outro é corrupção. Então, por exemplo, o aluno, ele acha que colar na prova, ok, é corrupção. Moralmente falando, não tem diferença, né? Estacionar na vaga do idoso, várias coisas que a gente faz, nós fazemos. Por isso que isso é uma coisa que é importante, do mesmo ponto que a gente critica o político, a gente se autocriticar também. Isso mudou muito a minha vida, assim, ó. Esse negócio que a gente tem de ser sanguinário, de ser, né, a vingança, eu também já tenho muito isso ainda em mim. Todo dia eu combato isso, todo dia eu me questiono, todo dia eu tento, assim, verificar se as atitudes que eu tô tomando são corretas ou não. E tem dias que eu acerto, tem dias que eu erro. Agora, a gente precisa ser humilde para se criticar. A gente precisa ser humilde para pensar assim, ó, que aquilo que eu tive uma vida inteira pensando que era o certo, pode ser que não seja o certo, né? Mas assim, eu falo para vocês porque tem muitas pessoas que têm uma linha de pensamento que eu tinha uma linha de pensamento muito parecida. Então eu entendo. Cada um tem o seu momento. Mas eu acho que o que faz a gente, o que me fez pelo menos mudar, foi pensar assim, ó, qual o meu papel aqui nesse planeta, né? O que eu vou deixar de bom, né? Qual é a minha função? Então, isso é muito importante, a gente ter muito claro, assim, ó, poxa, a gente critica tantos outros, mas o que a gente está fazendo para melhorar o nosso país? Para melhorar a nossa casa, né? A vida das pessoas que estão perto da gente. Acho que todo dia a gente tem que se questionar isso. Aí o Sérgio Machado, meu querido... Ai, deixa eu ver se eu consigo aqui, gente. Sérgio Machado. Para melhorar o país é preciso que convençamos o nosso povo a estudar, a se informar. Sei que isso é um chavão, mas é necessário, pois o povo brasileiro acha que entende. André, tem que me ajudar ele, senão eu não consigo aqui. Entende de todos os assuntos. Tem que ler as mensagens. E, na verdade, repete o que é dito nas redes sociais, na mídia. Estamos sem o poder da reflexão. Isso se chama alienação, Sérgio. Isso que tu acabou de falar. O que é ser alienado? Pega um post, olha lá um post, né, letra vermelha e tal, e sai repetindo. Né? O que é o não alienado? É o que vai ler. Ó, vai para os book, como dizia minha professora de Direito Administrativo na faculdade. Né? Vai para os book, vai ler. Duvida do que o professor está falando. Pega o livro de história, pega um documentário, né? Vai investigar. Aí a gente vai ter uma opinião própria, né? Com base naquilo que ocorreu realmente. Pedrinho Batista. Então, deixa eu mandar um beijo aqui pro Sérgio Machado. E agora o Pedrinho Batista. Tudo bem, Pedrinho? Fala assim, ó, Karen, coloca para este povo de cabeça fraca que apoia a ditadura militar que se 3 pessoas se reunirem pode ser considerado que estão querendo derrubar o sistema e que terão que pedir autorização aos governantes para que possam se reunir. Isso, direito de reunião. Inclusive cai muito em concursos, né? Direito de reunião. Né? Todo mundo pode se reunir pacificamente, sem armas, em local aberto ao público, né? De maneira pacífica.
né? Independente de autorização, se é necessário aviso prévio à autoridade competente. Artigo 5º, né, gente? O direito que a gente tem de não, por exemplo, abrirem nossa correspondência, nosso e-mail, também são direitos constitucionais, né? O nosso sigilo bancário, direito constitucional que pode ser quebrado, realmente. A Pamela tá mandando um tchauzinho, a Vera da Silva tá mandando parabéns, obrigada, Vera. A Laura Schlinden, não sei falar o teu sobrenome, Laura, mas eu te adoro também. Prof. Karen, adoro te ouvir, você é muito sensata e justa. Obrigada, Laura. Ricardo Restelo, quem foi Marighella? Valeu, Ricardo. Fábio Pacheco, precisamos exercitar nossa humanidade, mas solidariedade, empatia, respeito, agindo com ética diante de pequenas situações. Perfeito, Fábio, é isso aí mesmo, né? E o Alan, nota, meu colega do 2º grau, Alan, valeu. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo, como diz nosso hino do Rio Grande. É isso aí. E o Rio Grande do Sul, na intervenção, ele foi muito importante. Aí vou responder outra pergunta agora. Todo militar é a favor da intervenção militar? O que vocês acham? Será que todo militar é? Não, gente. Não sou só eu. Não sou só eu. Todo militar que é responsável na sua função, que sabe o seu papel importante de usar suas armas para proteger a sociedade, ele é contra a intervenção militar. Pode ver o nosso querido comandante do Exército, o Vilas Boas, né, André? Isso. General Vilas Boas. Ele é muito sensato lá no discurso dele. Então, assim, todo militar que é consciente do seu papel de proteger a sociedade, jamais vai voltar suas armas contra a sociedade. E ele sabe que ele tem uma função muito importante ditada pela Constituição e que ele tem que seguir essa Constituição. E muitos militares lá no golpe de 64 foram contra, se posicionaram contra, tá? Tanto é assim, e no Rio Grande do Sul tiveram muitos sargentos, né, que se posicionaram evitando um massacre a muitas pessoas. Então, vários militares, generais, capitães, tenentes, suboficiais, né, tanto do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, se posicionaram contra. Sabe o que aconteceu com eles? Foram colocados nos porões dos navios, foram torturados, foram caçados, muitos foram mortos, né? Então, os militares sofreram tanto quanto civis. Muitas pessoas não sabem disso, eu vou deixar aqui nos comentários depois. Tem um documentário que é Os Militares na Ditadura, os militares que disseram não. Então, ali mostra uma série de militares que foram contra a ditadura, né, e sofreram esse tipo de tortura. Tem o Moreira, como é que é o nome daquele general, André? Ele era brigadeiro do ar, se eu não estou enganada, Moreira. O nome dele é Moreira, nome de guerra. E ele foi um dos maiores pilotos da Segunda Guerra brasileiro, né, condecorado, etc e tal, foi contra a intervenção. E ele foi extremamente, assim, aviltado todos os direitos dele. Então ele traz o depoimento dele nesse documentário, se vocês puderem, assistam para vocês verem. E não só ele. Muita gente deixou de morrer graças a outros militares que se negaram, né, a praticar atos ilícitos lá. Porque eles disseram o seguinte: não, a Constituição não prevê isso, então não vou fazer. Mas aí aqueles que estavam tomando o poder de maneira forçada, né, perseguiram esses militares tanto quanto o civil, tá? Inclusive um beijo para os meus colegas de farda do Belog, que porventura estejam assistindo, e tem várias pessoas, né, que eu guardo na minha lembrança com muito carinho, né? O Subenoc, quem mais? O Ayrton, que sempre me acompanha nas redes. Tem vários aí, quem puder mandar um abraço aí para eu falar o nome, tá? Companhia de Saúde lá, Sargento Nilva, né, e vários outros sargentos e capitães, tenentes, enfim. Tem o Tenente Gomes também, que hoje é promotor, né, do MP do Rio Grande do Sul, um grande abraço também. O André colocou aqui, Adir, de onde vem a interpretação equivocada da Constituição e a ideia de que a intervenção militar é compatível com a nossa carta. O Adir está perguntando assim, de onde vem essa ideia equivocada, né? Essa interpretação equivocada amparando essa intervenção na nossa Constituição. Vem do invencionismo, Adir. Inventaram isso
né, para fazer crer que existe essa intervenção, quando na verdade não existe, tá? Vamos ver aqui quem mais. O Romeu, grande Romeu, ó. Meu ex-aluno, né? Valeu, Romeu. Um abraço. O Bassani, professora, para mudar esse país somente quando os atos da administração pública forem 100% transparentes. Somente dessa forma a corrupção acabará. Abraço, saudade dessas aulas. Valeu, Bassani. Exatamente, gente. A transparência ela é muito importante, né? E como é que a gente consegue... Quando que surgiu o portal de transparência, sabem? Sabe, Sargento Medeiros, quando é que começou? Foi instituído o portal de transparência por 2005, né? Então, extremamente recente. E realmente, a corrupção a gente combate com a transparência, né? O André tá colocando documentário aí, valeu. Mônica Moesch. Beijão, Mônica. Minha colega e minha aluna também. Marla Brutti mandando um okzinho. Beijão, Marla. Cadija, oi, prof. Oi, Cadija, tudo bem? Pessoal, seguindo aqui na nossa... Curiosidades que vocês tiverem, por favor, deixem aí, tá? Deixem as contribuições. O que vocês pensam? Né? Vocês acham que seria bom uma intervenção ou não? São contra ou são a favor? Né? Mas assim, ó, eu falei já o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. Agora vamos para o ponto 4. Faltam mais 2 pontos no nosso vídeo. Uma intervenção militar irá colocar o fim da corrupção? O que vocês acham? Pessoal, é que assim, ó, diante desse cenário que a gente vê tanta corrupção, a gente busca saídas assim, existe aquilo que eu chamo de esquizofrenia política, né? A gente fica tudo perdido, meio louco, assim, não sabe o que vai pensar, tá tudo perdido, tá não sei o quê. E... Cuidado, gente. Isso aí não nos leva a nada, tem que racionalizar. Tem que ser assim, ó, o que tá bom, o que não... Tem um monte de coisa boa, várias coisas, a nosso próprio direito que a gente tem de nos comunicarmos, né? O Facebook que democratizou, né? Claro que tem muita coisa irresponsável, né? A gente usa também pro mal, mas tanta coisa boa, né? O Facebook, o Google, né? A internet como um todo, né? Que a gente consegue ter acesso a informações que antes a gente não tinha. A própria portal de transparência que antes não tinha, hoje a gente consegue ter acesso, qualquer cidadão pode ter acesso às contas públicas, né? Tanta gente que saiu da extrema miséria aqui no Brasil. Eu vivi a década de 80, era uma década de escassez. A gente tinha que dar graças a Deus ter um iogurte, né? Ter uma carne. É verdade, pior que isso é verdade mesmo. Hoje não, hoje a gente pode comprar roupa, pode comprar comida com mais facilidade do que na década de 80. Essa é uma realidade, é inegável isso. Tantas coisas que melhoraram, né? Muito mais tranquilo da gente ingressar no ensino superior, né? Então as pessoas estão tendo mais oportunidades. Mas tem muita corrupção. Tem mesmo, é um problemaço, a gente precisa resolver isso, precisa combater. Mas não é, olha só, se uma vaca tá com carrapato, não é matando a vaca que a gente resolve. A gente tem que matar o carrapato, mas deixar a vaca viva. Então, assim, a gente não pode enlouquecer e só enxergar problema. A gente tem que valorizar o que é bom também. E cuidado, assim, porque a mídia ela traz muito só notícia ruim. Inclusive, isso aí faz muito mal pra gente, né? E a gente começa a viver aquela realidade ali. Então, assim, calma. Existem coisas boas, existem coisas ruins, existem formas, né? Formas democráticas de a gente buscar o fim da corrupção. E a gente já vai falar disso. Deixa eu só ver se tem mais alguma mensagem aqui. Coloquei ali o currículo do Tenente Coronel Rui Barbosa. Colocou? É o Rui Barbosa? Uhum, a Mana Mazeto, beijão, Mana. Ótima explanação, amo. Beijo. Fernandes Pesato, minha linda. Saudade de ti. Cris Oliveira. Oi, Karen. Oi, Cris, tudo bem? Beijão. Deixa eu ver quem mais. Moura Marcos. Conhece algum precedente no mundo de intervenção militar que os direitos do povo foram respeitados e garantidos? Claro que não, né, gente? Claro que não, né? Mônica Moesch. Só se deseja intervenção quem não viveu ou não leu sobre a ditadura militar. Tá, gente? Foi muito triste mesmo. E para militares também. Sérgio Machado, como é bom aprender. Obrigado, Karen. Vamos junto, gente. Luana Kaiser. Oi, Karen. Por que se fala tanto em intervenção em pleno ano eleitoral? Os problemas do nosso país não iniciaram agora.
É que assim, ó, a gente tem que entender o seguinte, o militar, ele se desvalorizou um pouco realmente, né? E ele vê nisso, alguns que concordam com isso, não são todos, uma possibilidade de se devalorizar, né, a sua profissão. E todo mundo quer valorizar a sua profissão, né? Então, na verdade, a ideia é essa, né, daquelas pessoas que concordam com isso, que também não é nenhum crime, né? Quem é que não quer valorizar a sua profissão? Agora a gente tem que buscar meios, né, coerentes, democráticos, né? Porque a democracia... E assim, uma coisa que é importante, pessoal, a nossa história democrática é muito frágil. Nós tivemos 7 constituições. A primeira, 1824, na era monárquica, né? Depois 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988. A primeira foi outorgada, né? Imposta. A segunda foi a primeira republicana, né? De 1891, desculpa. Depois a terceira, 1934, que é quando a gente, né? A gente vê em vários direitos, direitos trabalhistas, direitos previdenciários, explodem aí na década de 30 com Getúlio Vargas, né? Depois, em 37, o próprio Vargas dá um golpe no próprio governo, então a gente perde a democracia, né? Depois, na de 46, a gente redemocratiza. Depois, na de 67, a gente perde direitos de novo. E depois, na de 88, a gente retoma direitos. Isso é muito claro quando a gente estuda, por exemplo, os remédios constitucionais. A ação popular e o MS surgem na Constituição de 34. Aí elas desaparecem na de 37 e voltam a surgir na de 37, né? O habeas corpus se mantém a partir da Constituição de 1891. Só que lá em 68, com o ato institucional número 5, a gente perde, ele fica pró forma previsto, mas não tem aplicabilidade. A gente não pode usar o habeas corpus para casos de crime político ou de opinião. Peguem o AI-5, ele tá lá no site do Planalto e leiam para vocês verem. E nessa época também fecharam o Congresso. Então vocês imaginem que tipo de governo é esse que fecha. Agora, eu não estou dizendo com isso que não tem problemas no Congresso, mas a gente acabar com o poder legislativo, será que é assim? Acho que nós não vivemos mais esse tempo, né, gente? Esse tempo de imposição, esse tempo de vir de cima para baixo. Acho que uma sociedade civilizada não é dessa maneira, né? A gente precisa buscar formas que sejam realmente, que respeitem também a individualidade, né, e a coletividade. Então vejam, nossa democracia ela vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Ela é muito frágil, né? Nossa Constituição de 88. Vejam, eu nasci em 78, então tem 30 anos, né, a nossa Constituição. 30 anos de democracia a gente tem. Lá na Europa isso, lá nos Estados aqui, são países muito mais antigos que o nosso. Nosso país é um país jovem. Estamos passando por problemas que países jovens passam. Então, por que lá? Porque existem lugares que são muito mais antigos, que se estuda mais, se pesquisa mais. Nós, que nos deram a democracia, antes de nos dar o Cristóvão, o senador aquele, fala isso, né, senador Cristóvão, que nos deram a democracia antes de nos dar a educação. Então muitas pessoas não entendem o que é democracia. Aí agora dizem, estão desgostosas, acham que tá tudo... E aí entram nessa loucura de dizer que intervenção militar seria uma solução, quando na verdade não é, né, gente? Os problemas... Então a Luana falou isso aí, né? Os problemas do nosso país não iniciaram agora. Mas é isso, começa a criar um ambiente de desespero. Acho que esse é um momento assim da gente parar e refletir também, né? Sobre a história do nosso país. O Adriano do Canto, que eu adoro muito. Beijão, Adriano. O Adriano, gente, foi meu paciente quando eu era... Eu também sou técnica de enfermagem. E eu trabalhei 4 anos na Clínica Renal de Santa Maria. Tem as minhas amigas aqui, a Daniela também, a outra Dani, tem várias amigas lá da Clínica Renal. E o Adriano era paciente lá, fez transplante renal e hoje tá bem feliz aí, né, Adriano? Ele fala o seguinte, pode ter muita coisa ruim nas redes sociais, mas precisamos defender a liberdade de expressão para todos. Com certeza, né, gente? Inclusive a gente precisa respeitar até mesmo quem pensa isso e explicar, né, tentar, né, demonstrar que não seria o melhor. O André colocou que dentre os militares que disseram não, temos o tenente brigadeiro do ar Rui Barbosa Moreira Lima, que foi um piloto militar de caça,
Deixa eu tentar ler aqui, que é difícil no celular. Da Força Aérea Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Durante o combate, executou 94 missões com decorações: Cruz de Aviação, Medalha da Campanha na Itália, Medalha da Campanha no Atlântico Sul, Medalha da Campanha no Atlântico e Citação Presidencial de Unidade Coletiva. E ele foi perseguido na ditadura militar, né? Na época do governo militar. Foi o piloto que mais executou missões aéreas em combate. O André tá falando aqui que foi o piloto que mais realizou missões aéreas durante a Segunda Guerra. Ele é um senhorzinho, né? Ele faleceu em 2015, mas inclusive ele fala da carta do pai dele pra ele. Eu vou colocar a carta aqui. O André vai colocar a carta aqui, vocês olhem que é muito bonita, tá? Davi, essa do carrapato foi top. Ai, não é verdade. Tem gente que assim, vamos acabar com tudo, vamos instalar o caos, vamos, né? Não é assim, gente, não é assim. Vamos aproveitar o que a gente já tem de bom. Nosso país é um país maravilhoso, é um país riquíssimo, né? Aqui não precisa ninguém estar ganhando. Sinceramente, gente, a gente tem recurso aqui para quem ganhasse menos, poderia ganhar 10 mil reais, que nem é lá na Finlândia. Porque se vocês forem ver tudo que a gente tem de recurso mineral, recursos humanos, porque falam muito do Brasil. Todo brasileiro que eu conheço, brasileiro é trabalhador, é empenhado, é imbuído na missão de melhorar, né? Então, assim, a gente tem tudo para todo mundo ter uma qualidade de vida razoável, né? E poder dialogar sem ofensas, né, gente? Com base no respeito. E também, assim, que fique bem claro, gente, quem não pensa que nem eu, não tem problema nenhum, eu continuo gostando. Tem muitas pessoas colegas mesmo do Exército, que são apoiadores da intervenção militar, que eu não deixo de admirar, que eu conheço as qualidades, né, que isso não vai me fazer esquecer tudo de bom que essa pessoa fez por mim, né. Então eu acho que isso é importante também. A gente tá numa época também de muito discurso de ódio, se a pessoa não pensa igual a mim, eu não gosto dela, acho que a gente tem que acabar com isso aí, né. A gente tem que, na verdade, a gente tá tudo no mesmo barco, né. Vamos imaginar, assim, olhar a Terra lá de cima, lá, olhar o planeta Terra. Tá todo mundo na mesma. E isso, assim, tudo que acontecer com o outro me atinge. Porque de alguma maneira, a gente tá conectado. Pode ter certeza disso. A gente tá conectado, a gente tá ligado. Por isso que a gente precisa também se preocupar com o outro, né? Porque o outro faz parte de mim de alguma forma. Aquele que eu gosto e aquele que eu acho também, né? Que eu não gosto, que, sei lá. Não sei se vocês estão me entendendo. Andressa Oliveira manda um beijo. Beijo. Não, ela mandou uma carinha com os olhinhos assim, de coraçãozinho assim. Ó, coração pra ti, Andressa. Pedrinho Batista. Karen, a greve dos caminhoneiros... Ai, o que eu fiz aqui? Deu. Karen, a greve dos caminhoneiros não derrubou o governo porque existiam caminhoneiros que apoiavam a intervenção militar. E outros queriam derrubar o governo. Existia 2 grupos na mesma paralisação. Causas diferentes. Tanto o impeachment do Colorado quanto ao da Dilma. A causa era só uma. Aí funcionou. Portanto, saída para que conseguirmos um apoio popular em massa, temos que ter uma só causa. Quer ver uma causa que eu acho importante, gente? Você sabe que o parlamentar, a gente tem uma despesa, cada parlamentar, ele significa uma despesa mensal em torno de 200 mil reais. A gente tem aí em torno de 95 milhões, 100 milhões ao mês de despesa com os parlamentares. Ao mês. Tem 513 deputados e 81 senadores. Essa é uma pauta que todo mundo tem que levantar, gente. Da onde que a gente tem que pagar a gasolina do deputado? Da onde que a gente tem que pagar o motorista, a babá, a faxineira, sei lá, o terno, né? Alguém paga isso pra mim, paga pra ti? Não, né? Então, essa é uma pauta importante. Tá, o Brasil tá em crise, aí o que eles fazem? Cortam do trabalhador, né? O empresário também paga essa conta. E o deputado, quando falam em enxugar a máquina, acho que tem essa máquina, eu concordo que tem que enxugar mesmo, né? Pode diminuir um pouco o número também e diminuir os salários, mordomias, né? Muitas, auxílio isso, cartão aquilo. Então isso aí realmente é um absurdo, ao meu ver, né? Não sei o que vocês acham. A Andressa Oliveira batendo palminho, o Pedrinho Batista... eu li o Colorado lá, né? O Colorado ganhou ontem, também não faz mal, né, gente, que a gente falou no Colorado. Vira... Ó, agora os gremistas já vão ficar bravos comigo. Tá, Carol Lucatelli. Oi, Carol, tudo bem?
Revisão de direito constitucional. Minha inspiração. Obrigada, prof. Ó, vocês aqui, meus alunos, ó, eu amo meus alunos. Vocês são a minha vida. Terezinha Schindler. Deve ser a mãe da Laura, ou não? Não consigo enxergar direito. Karen, nasci na ditadura e posso afirmar que não haviam direitos básicos que temos hoje. Triste ver jovens pedindo por isso nos dias de hoje. Sair da democracia para uma ditadura é fácil. Mas de uma ditadura para a democracia é muito difícil, é verdade. Precisamos incentivar principalmente os jovens ao estudo. Beijos. Mas é claro, quanto mais a gente desenvolver o intelecto, menos conflito a gente vai ter, né? Menos doença a gente vai ter. Porque, querem ver um exemplo? Se eu estudar, eu sei que... Você sabia que quando descobriram o Brasil, as pessoas com 35 anos morriam, mais ou menos? 30, 35 anos? Então, e hoje, né? Hoje a expectativa de vida é o quê? 80 anos, né? Imagina, gente, eu tô com quarentinha, ó, inteiraça aí, ó. Então, assim, as pessoas, na minha idade, quando descobriram o Brasil, já não tava mais aqui nesse planeta, né? Então, olha, isso também... Por que hoje as pessoas sobrevivem mais? Porque estudaram, verificaram o que causa doença, né? Que lavar a mão é muito importante, que evita doença, por exemplo, né? E a gente resolve alguns problemas. Claro que eu tô dando um exemplo bem tosco aqui, né, gente? Mas, assim, ó, através do estudo a gente diminui a doença, a gente diminui o conflito, a gente busca soluções mais inteligentes, né? A gente não vai querer ir pela via da vingança, pela via do extremismo, né? A gente vai resolver de uma maneira coerente, racional, né? Porque, por exemplo, a própria questão mesmo do sistema carcerário, as pessoas pensam, vamos prender. Prender resolve. O Brasil é o terceiro país em maior número de prisões, maior número de população carcerária. Terceiro, quarto, tá? E aí, qual é o índice de reincidência? 80%. Resolve prender? Não, gente, não resolve. O que a gente precisa de alguma maneira, a gente precisa reeducar essa pessoa. Ela precisa entender como que tem que ser o convívio dela em sociedade. Claro que tem pessoas que não têm solução, né, gente? Pessoas doentes lá que não... Mas, assim, muitas pessoas a gente poderia resgatar. Lá, se vocês pegarem países desenvolvidos, a Suécia, né? Lá na Suécia tem... o índice de reincidência é baixíssimo, em torno de 20%, mais ou menos, tá? Então é o contrário do Brasil. E vejam como que são as prisões lá naquele local. A Jaine manda também um coraçãozinho, Jaine. A Cassiane Fossá. Cassi, ó, sabe que eu te adoro também. A Camila Schilindlen. Ai, não sei falar, gente. Prof. Karen, muita gente apoia a intervenção militar, pensando que isso permanece somente até as eleições. O que você tem a falar sobre isso? Gente, não, gente. Por favor, não façam isso, assim, porque sério, eu fico muito preocupada. É claro que se tiver uma intervenção não vai acabar em eleições. Aliás, não vai nem ter eleições. Se tiver uma intervenção, tu quebrou a Constituição. Então, aí todas as regras... Porque onde é que tá a regra para eleição? Na Constituição. Aí uma vez que toma o poder, acabou a Constituição, não existe essa Constituição que nos garante vários direitos. O próprio direito dos caminhoneiros irem às ruas, justamente não está... O professor André tá lembrando aqui, ó, o próprio direito dos caminhoneiros irem às ruas é garantido pela nossa democracia, pela nossa Constituição. William Morandi, te amo. Diego Bedin, Chay Martins. Não tivemos estágio hoje, mas continuamos aprendendo. Ai, que querido. Querida, massa, prof. Não tivemos estágio hoje, mas continuamos aprendendo. Claro, porque hoje era dia de estágio, mas estamos de feriado e continuamos aprendendo. Que legal, né? Obrigada por participar, Chay. É que tava o nome ali, Diego, antes mas Chay, valeu. Cheyenne. Darley Lucas Zene. Eu não aceitaria a minha liberdade ser colocada em risco e saber que uma única saída seria uma luta armada. É isso aí, Darley. Abração pra ti também. Gente, é claro que a saída... Agora eu vou falar da saída. Quais instrumentos dispomos para combater a corrupção, então? Ô, professor, tu disse que a intervenção não funciona, então o que funciona?
Vou dizer para vocês, existe uma série de instrumentos que a nossa querida Constituição nos dá. Existe uma série de instrumentos que ela nos dá para o exercício da democracia e que nos ajuda a combater a corrupção. Ó, primeiro deles, ação popular. O que é ação popular? Qualquer pessoa do povo, qualquer cidadão, mais certo é qualquer cidadão, não qualquer pessoa, tá? Qualquer cidadão pode ajuizar uma ação popular que vise anular um ato lesivo à moralidade pública, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico, cultural e paisagístico e ao patrimônio público. Então, por exemplo, eu fiquei sabendo que estão usando um veículo do município, por exemplo, para fazer atividades particulares. Posso fazer alguma coisa? Eu, cidadão comum? Pode ajuizar uma ação popular. Eu fiquei sabendo que tem uma empresa lá que está emitindo gases tóxicos, poluentes no meio ambiente. Posso fazer? Pode, uma ação popular. Vou ter que pagar custas? Não. É isento de custas e honorários de sucumbência. Salvo se houver má fé. Claro, se a pessoa for ajuizar só para prejudicar alguém, aí ela vai ter que pagar. Tá? Isso aí está na Constituição, artigo 5º. Vejam que remédio importante, que quase não se usa, né? Então, a ação popular é um remédio muito importante. Qual outra forma de combater a corrupção democraticamente? Iniciativa popular. Nós, cidadãos, a gente pode inovar o ordenamento jurídico através de fazendo um projeto de lei ordinário, de lei complementar e levando até a Câmara de Deputados para aprovação. E também em âmbito municipal também. A gente pode fazer, aí tem que arrecadar algumas assinaturas, né? E levar até a Câmara Municipal. Então, vejam, o cidadão ele pode inovar o ordenamento jurídico, né, através desse projeto de lei, né, isso está previsto na Constituição e é outro instrumento que a gente quase não usa. Que eu lembre, no âmbito federal, existem 5 ou 6 leis de iniciativa popular. Então, quase não existem leis de iniciativa popular, né, isso é um problema, né, gente? Qual outra forma que a gente tem? O acesso à informação. Eu posso, por exemplo, ir na prefeitura, ir no banco tal, ir na universidade tal e pedir informações, né, que eu acho importante para controlar, né, as despesas públicas, os contratos, para verificar, para ter esclarecimento. Né. O próprio direito de petição, né, também é um outro instrumento importantíssimo. Porque geralmente a gente pensa no voto, né? Mas não é só o voto. O voto é muito importante, mas existem várias outras formas. E a própria questão da candidatura também. Então você pode votar, tu pode se candidatar a um cargo, né? Tu pode usar a ação popular, tu pode usar a iniciativa popular. Então existem várias maneiras que a gente pode usar para a gente combater a corrupção. Não precisa ter É que assim, ó, a gente, o brasileiro, ele tem aquela coisa do guri de 8 anos, né? De 5 anos, meu filho quando tinha 5 anos, que acreditava no Homem-Aranha lá e tal, que vai vir um herói e vai salvar. Na verdade, gente, o herói é tu. O herói sou eu. Nós somos os heróis. Não vai, já pode vir um militar, pode vir Dilma, pode vir Lula, pode vir Ciro Gomes, pode vir Bolsonaro. Eles não vão mudar sozinhos. Para que eles mudem tem que haver uma mudança assim na cultura. Isso é uma semente que a gente vai plantar, de uma árvore que a gente vai plantar e não vai sentar na sombra. Isso é algo assim, ó, como queremos o nosso país daqui a 20 anos. É isso que a gente precisa raciocinar. Agora, isso não significa que a gente tá tudo horrível, isso aí não. Tem gente que quer que as pessoas entrem nesse colapso. Valorizem o que é bom. Valorizem as coisas boas do nosso país, né? Vamos valorizar. Deixa eu ver aqui, alguém mais falou aqui. Natália Voicolesco. As pessoas acham que uma intervenção militar vem sozinha. Com ela vem muita coisa ruim para todo mundo. É o fim da democracia. Falta muita leitura, estudo e interpretação da parte de cada um. Espera que eu vou abrir aqui para continuar lendo. É que eu tô no celular, gente, daí fica difícil. Falta muita leitura, estudo e interpretação. Sem essa de, aspas, se tu é uma pessoa de bem, não deveria ter medo da intervenção militar. Sai fora, kkkk, prof, tu é demais. Gente, não tem nada a ver isso aí de ser de bem, isso de... Eu acho que sou uma pessoa de bem.
Mas às vezes eu sou meio do mal também, né? Isso aí de bem também, gente. Quem tá aqui nesse plano astral não é só de bem nem só de mal, é as duas coisas, a gente tá aqui pra melhorar, né? É que a gente tem aquele negócio de achar que as pessoas, mesmo as pessoas que a gente mais ama, elas têm defeitos, né? E mesmo um bom gestor, ele vai ter defeitos também. A gente não precisa achar assim que no primeiro defeito ela não presta mais, ou tá tudo perdido, né? A gente tem que parar com isso aí. A Ana Elisa Alves Puton. Prof, perdi o começo da live. Disponibilize depois. Adorei a iniciativa. Pode deixar, que eu vou deixar aí pra todo mundo. Tá? Fernandes Pesato, saudade das tuas aulas. Esse amor que tu tem pelo direito me cativa, gratidão. Eu tenho mesmo, gente. Tenho um grande amor pelo direito, tá? E realmente, assim, ó, eu devo estar esquecendo de falar algumas coisas que são importantes pra gente debater isso, né? Mas eu espero de alguma maneira ter contribuído. Se vocês acharem que a iniciativa foi bacana, a gente pode combinar outros dias, né? Que a minha ideia é, de alguma maneira, poder ajudar, poder trazer algum esclarecimento, né? E também, na verdade, o senhor professor, ele muito mais aprende do que ensina, enquanto docente, né? Mas o mais importante, que eu fico muito preocupada, é de muitas vezes as pessoas levantarem uma bandeira que significa um tiro no próprio pé, né? Então, isso me preocupa, por isso que eu resolvi fazer essa live e assim, eu gostaria que todos nós parássemos, acho que esse momento de crise aí, a gente tem que usar ele para o bem, né? E a gente tem que pensar assim, o que não tá dando certo, o que a gente precisa melhorar, então a gente tem que aproveitar esses momentos para melhorar enquanto ser humano e coletivamente também. Né? Não, a gente não pode esquecer que a gente é um ser individual, com necessidades individuais, mas que a gente também é um ser coletivo. E que a gente é responsável pela nossa felicidade e pela felicidade de outras pessoas também. Assim como para nós estarmos felizes, a gente também precisa que as outras pessoas também estejam felizes. Então, a vida é isso, gente. Ela é esse enredado aí de sentimentos, né? Mas o que a gente não pode é bater o desespero e buscar solução naquilo que não é uma solução, naquilo que vai trazer um caos ainda maior e naquilo que vai nos retirar direitos, né? E como eu falei para vocês no início do vídeo, de maneira nenhuma eu tô questionando a importância dessa categoria, até coloquei minha camiseta aqui do Sargento Karen, ó, para homenagear todos os militares do Brasil, que eu admiro muito essa carreira. Tá? Inclusive, gente, vocês sabem, né, que eu dou aula no TMC, no Chapecó e também no TMC Júri. No TMC Júri a gente tem os cursos preparatórios para o DEAP, para o DEASE, para PM, né? E jamais, assim, a gente admira muito a carreira militar, né? Mas isso é uma coisa totalmente separada de intervenção militar, é uma ideia. A intervenção militar é uma ideia que afronta a Constituição. E a Constituição é a norma máxima do país. E a gente, que é do direito, né, eu sou advogada, professora, a gente tem que proteger a Constituição. Esse é o nosso juramento. Proteger a Constituição, a ordem jurídica, né, as instituições democráticas, essa é a nossa função. Deixa eu ver aqui. O Michael Rodrigues falou, boa dissertação, prof. Traz um bom senso crítico aos telespectadores para que inovem seus pensamentos. Parabéns. Essa que é a ideia, né? Coloquei o link da carta ali. O André, o Medeiros estava falando aqui que ele colocou o link da carta do Brigadeiro Rui Moreira Lima. Não deixem de ler, pessoal. Leiam esse link dessa carta para vocês verem. O espírito militar tá ali. Eu amo muito o nosso país, sou uma pessoa extremamente patriota, né? Sou uma pessoa que adora, né, toda essa questão da hierarquia, da disciplina. Acho que isso é muito importante. Para estudar é importante, para passar num concurso é importante, para passar na ordem é importante. Mas isso não... É importante a necessidade da intervenção justamente pelas pessoas verem essas características positivas dos militares. Como? O professor Medeiros está falando aqui.
Não, que as pessoas pedem intervenção justamente por verem nos militares características. O André está falando que muitas pessoas pedem intervenção porque veem nos militares essas características e admiram, e realmente são características, são qualidades, né? São características admiráveis, e isso é muito importante, isso precisa ser destacado, mas isso significa respeitar a Constituição também. Né? Seguir os princípios dos militares, da hierarquia e da disciplina, seguir a nossa carta maior, né? A nossa lei maior, que é a Constituição. Então, é nessa linha que a gente tem que raciocinar. A Gra falou: Karen, te admiro muito, obrigado por nos esclarecer todas as dúvidas. Gra, eu que te agradeço, né? Por ter aquela floricultura maravilhosa e alegrar os nossos dias com aquelas fotos maravilhosas e dar uma oportunidade de a gente presentear as pessoas que a gente gosta. E a Júlia Cristina Costa Curta. Olá! Oi, Júlia. Tudo bem, garota? Como é que tá? Pessoal, amei fazer essa live, tá? Foi um prazer aí ter todas as mensagens de vocês, as curtidas. Eu agradeço muito que a gente possa fazer muitas outras, estarmos juntos e crescer, né? Juntos como pessoas, como cidadãos, né? Que a gente possa evoluir, que a gente possa construir um país melhor, mais justo para todos, né? Que todos possam ter acesso à educação, à saúde, a saneamento básico, né? É isso que eu desejo para o nosso país. Desejo muito, Senhor, que Deus abençoe a nossa nação, todos os brasileiros, né? Que a gente possa viver dias melhores e que a gente nunca perca a fé, a esperança naquilo que a gente acredita, né? Naquilo que nos faz bem, tá bem? E com isso eu quero deixar um beijão pra vocês, dizer que daqui uns dias eu faço outra live, tá? E a gente se vê. Amo vocês. Um beijo no coração de todo mundo.